E o texto que eu vou ler aqui é uma história extraordinária. 1 Samuel no capítulo 1. Se você não tem aí o seu aplicativo, você pode acompanhar aqui na tela, porque eu coloquei a mesma versão que eu vou ler, está aqui e você pode acompanhar aqui na tela. Houve um homem de Ramataim Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf e Efrateu. E esse tinha duas mulheres, o nome de uma era Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. Subia, pois, esse homem da sua cidade, de ano em ano, a adorar e a sacrificar o Senhor dos Exércitos em Siló. E estavam ali os sacerdotes do Senhor, Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli. E sucedeu que um dia em que Eucana sacrificava, dava a ele porções dobradas a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e a todas as suas filhas. Porém a Ana dava uma parte excelente, porque ele amava a Ana, embora o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E a sua rival excessivamente a provocava, para a irritar, porque o Senhor a tinha lhe cerrado a madre. E assim fazia ele de ano em ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, por isso chorava e não comia. Então Eucana, o seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o seu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Então Ana se levantou, e depois de comerem e beberem em Siló, e ali o sacerdote estava sentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, essas palavras aqui são importantes para nós essa noite. Com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da sua serva, e de mim te lembrares, e da sua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho homem, ao Senhor o darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli observou a sua boca, porquanto Ana no seu coração falava, e só se movia os seus lábios, porém não se ouvia sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. E disse Eli: até quando estarás tu embriagada? Aparta-te de ti o vinho. Porém Ana respondeu: não, Senhor meu, eu não sou embriagada, eu sou uma mulher atribulada de espírito. Nem vinho, nem bebida forte tenho bebido, porém eu tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenha, pois, a tua serva por Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto eu tenho falado até agora. Então respondeu Eli: vá em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe fizeste. E disse ela: ache a tua serva graça aos teus olhos. E assim a mulher foi o seu caminho, e comeu, e o seu semblante já não era mais triste. Levantaram-se de madrugada, adoraram perante o Senhor, e voltaram e chegaram à sua casa em Ramá. E Eucana conheceu a sua mulher, e o Senhor lembrou dela. E sucedeu que, passando o tempo, Ana concebeu e deu à luz a um filho, e o chamou de Samuel, porque dizia ela: o tenho pedido ao Senhor. E subiu aquele homem Eucana com toda a sua casa, e ofereceu ao Senhor o sacrifício anual a cumprir o seu voto. Porém Ana não subiu, mas disse ao seu marido: quando o menino for desmamado, então o levarei, para que apareça perante o Senhor e lá fique para sempre. E Eucana, seu marido, lhe disse: faze o que te bem parecer aos teus olhos. Fica até que o desmames, então somente confirme ao Senhor a tua palavra. Assim ficou a mulher e deu leite ao seu filho até que o desmamou.
E havendo desmamado, tomou contigo com 3 bezerros, uma efa de farinha e um odre de vinho, levou à casa do Senhor em Siló, e era o menino ainda criança. Degolaram o bezerro e trouxeram o menino a Eli. E disse ela: meu senhor, viva a tua alma. O meu senhor, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo para orar ao Senhor. Por esse menino eu orava, e o Senhor atendeu a minha petição que eu lhe tinha feito. Por isso, também ao Senhor o entregarei por todos os dias da sua vida, que ele viver. Pois ao Senhor foi pedido, e adorou ali o Senhor. Feche os seus olhos e ore comigo. Pai querido e amado, essa palavra semeada no nosso coração essa noite, nós queremos sair daqui como Ana, vitoriosos, diante daquilo que nós temos na nossa vida, os nossos desafios, os nossos impossíveis, as nossas demandas, porque o Senhor é fiel, e nós nos derramamos e nos colocamos diante da Tua presença agora. Fala conosco essa noite. Fala no profundo dos corações essa noite, porque eu creio que essa noite é uma noite de transformação, noite de mudança, noite de novos começos, e eu quero ouvir a Tua voz, como o Senhor tem falado comigo todas as vezes, ó Pai, no nome santo do Senhor Jesus, amém. Samuel, ele é o fruto da impossibilidade. Samuel é uma das pessoas mais destacadas da história da revelação da palavra de Deus. Não tem outro, é Samuel. Samuel, para quem não conhece, Samuel, ele foi sacerdote. Samuel também, ele foi profeta. E Samuel, em um certo sentido, Samuel, ele foi rei. Não rei empossado, como Saul, como Davi, mas Samuel em um período em que se vivia a teocracia. Deus dirigia o povo. Deus, o homem que Deus usava para falar à nação era Samuel. Deus manifestava a sua vontade a Samuel, e Samuel se dirigia ao povo. Então, em um certo sentido, Samuel, ele foi rei, porque ele conduzia o povo através da revelação de Deus. Samuel, ele era sacerdote, porque ele oferecia sacrifício ao altar ao Senhor. Lembra quando Saul precisava sair em guerra? Saul não poderia sair em guerra sem antes Samuel vir oferecer sacrifício. E Samuel foi profeta, porque ele declarava a vontade de Deus para o povo. O povo vivia um período chamado de teocracia. E Samuel, ele era o veículo da teocracia. Samuel foi o filho da impossibilidade. Não se escandalize aqui pelo fato de Eucana ter 2 mulheres. Na época, a poligamia era permitido. Na época, Salomão poderia ter mil mulheres. Davi poderia ter qualquer mulher, desde que essa mulher não tivesse compromisso com outro homem. Mas o problema de Ana aqui não era com a outra. O problema de Ana é que a outra tinha filhos, e Ana não tinha filhos. E Ana carregava um estigma de que Deus havia castigado, porque naquele tempo a mulher, quando não podia ter filho, quando não podia, o texto aqui diz, o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Então ela era uma mulher que carregava esse estigma, o estigma. E a Bíblia diz que ela tinha um outro problema ainda, né? Porque a outra mulher que andava junto, que era a Penina, não tinha 0 de sabedoria. Que você sabe, né? Mulher sabe cutucar, né? A outra, né? Sabe, mulher sabe. Mulher sabe. Então Penina devia vir no culto com aqueles meninos com chuquinha,
com isso, com aquilo, com sapato de brilho e com tanta coisa. E aí entrava aquela fiarada da Penina. A Bíblia diz que a outra irritava. Irritava. E é interessante, Ana no canto, abandonada, oprimida, trazendo um estigma de que Deus havia castigado, né? Quando uma mulher não tinha filho na cultura judaica, era o castigo. E o texto diz que a outra provocava. E é interessante que o texto diz também que Eucana amava muito Ana, ao ponto de dizer: eu não sou melhor do que 10 filhos. Não, não é. Ela queria ter filhos. E diz que ele amava, porque ele oferecia sacrifício dobrado ali. Bom, Ana vai para a presença de Deus e sai da presença de Deus com a vitória plena. Ana vai para a presença de Deus e sai dali com a vitória completa. Ana vai para a presença de Deus e sai dali com a vitória absoluta. E hoje à noite eu quero falar para você, para esse ano que se inicia, quais são os passos que essa mulher, quais são os passos de vitória, às vezes que nós precisamos da nossa vida, diante da bênção, diante da profecia, diante da palavra, diante daquilo que nós cantamos. Irmãos, nós cantamos músicas aqui essa noite, que são verdadeiras, assim, sentenças proféticas na nossa vida. Palavras proféticas para a nossa vida, para a nossa família, palavras proféticas para o nosso trabalho. O problema é que a gente canta, entra aqui e sai aqui. Nós não tomamos posse daquilo que nós cantamos. Ela vai, quais são os passos que Ana deu para transformar impossibilidade em possibilidade e em qualquer área da vida romper o impossível? Talvez você chegou hoje à noite aqui e faz muito tempo que você não entra numa igreja evangélica. Talvez você tenha caminhado com a igreja, mas você está afastado de Cristo. Tem caminhado assim, sabe, naquele assim, no mais ou menos. Puxa, eu preciso ir no culto hoje. Mas é aquele ir no culto mais assim para um alívio emocional. De convencer a você mesmo, puxa vida, fui na igreja. Mas não tem aquelas convicções profundas do que Deus é para você. Qual é a importância da comunidade cristã para você? Qual é a importância? Domingo Deus me deu uma palavra, irmão, chama pertencer. O que é esse ambiente que Deus preparou para que você tenha vida vitoriosa? Que ambiente é esse? Que lugar é esse? Como eu devo me relacionar com essas pessoas que estão aqui? Como eu devo me relacionar com esse ambiente? Então, a primeira coisa aqui que eu vejo na vida de Ana, que todos nós precisamos vencer, se é contra marido, se é contra pastor, se é contra filho, se é contra vizinho, se é contra tio, tia, sogro, sogra. Primeira coisa aqui que nós temos que vencer é vencer a amargura de alma. Vencer a amargura de alma. Olha só, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto eu tenho falado até agora. Todos nós passamos por situações na vida que são sementes na nossa vida. Lembra no começo do culto quando eu falei que eu ia falar sobre sementes? Eu quero lançar uma semente sobre a sua vida hoje à noite. Mas todos nós passamos por situações que são como sementes. E que lançadas no nosso coração pode brotar. E pode brotar o quê? Pode brotar uma raiz de amargura. A amargura, quando ela é vivida, que está ali dentro e que ninguém sabe, às vezes você está amargurado, ninguém sabe. Às vezes você está com uma palavra que falaram para você, uma ofensa, ninguém sabe. Mas a Bíblia diz assim que a amargura não resolvida, ela cria raízes. E há um texto de Hebreus extraordinário, né? Olha só para você ver,
A amargura, ela tem um poder de atrair pessoas amarguradas ao seu redor também, sabia? A Bíblia diz que certa feita, Davi, ele estava fugindo, ele teve que se esconder, estava num momento difícil da vida dele. Diz que 400 homens endividados, o texto diz, pode ler lá, e amargurados foram ter com Davi. E ele virou o quê? Ele virou o chefe dos amargurados. Cuidado para você não virar o chefe dos amargurados. Gente amargurada é difícil. Olha o que diz Hebreus, irmãos, capítulo 12. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, tendo o cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura, agora essa palavra é extraordinária, brotando vos perturbe, e por elas muito contaminem. Cuidado, ele fala assim, ó, nenhuma raiz de amargura brotando venha vos perturbar, e através dessa sua perturbação venham contaminar outros. Todas as vezes que nós temos lutas, todas as vezes que nós temos problemas, e a resposta de Deus demora, nós ficamos com a alma amargurada. Ficamos. Há algumas coisas, irmãos, que amarga e é fácil resolver. Você toma um heparema, comeu demais, misturou a comida do final do ano. Cheguei em casa, falei, amor, o que tem para mim tomar? E ela falou, amor, toma um heparema que resolve. Aí eu fui lá, cadê o troço amargo, né? Você vai resolver o problema da amargura e você tem um troço mais amargo ainda. Aí eu tomei aquele negócio, eu tomei uns 2 litros de água, falei, se resolver tá bom. Mas irmãos, existe um amargo na alma que o heparema não resolve. Há algumas coisas na vida que amarga. E o pior tipo de amargura é aquela que amarga a alma. Verso 10 aqui, a primeira barreira aqui, é tirar a amargura da alma. Irmão, amargura, ressentimento pode impedir, não tem como a bênção chegar. Não tem. Existe uma música que eu gosto muito. Há um doce espírito aqui. E eu sei que é o Espírito de Deus. Como que um espírito que é doce, amoroso, gracioso, pode habitar em um ambiente amargo? Então você não pode começar o ano com amargura no coração, você não pode começar com ressentimento. Às vezes essa amargura, esse ressentimento não é contra pessoas, é contra a vida. A pessoa começa a balizar a sua vida pelo Facebook, pelo Instagram, e ela começa a amargurar, porque ela acha que a vida de todo mundo está acontecendo e ela está parada no tempo. O Espírito de Deus é doce. Então, esse espírito que é doce não pode habitar numa pessoa amargurada, numa pessoa que destila fel. Está tudo errado, está tudo ruim, nada dá certo, eu não sei porque a vida não presta, quero morrer, eu quero que um raio caia na minha cabeça. Gente de espírito amargurado é assim. Sempre está ruim, nada presta, ai, podia um raio cair na minha cabeça, agora já resolvia tudo. Não dá. Eu gosto dessa expressão, pastor, como que a gente resolve o espírito amargurado? Eu gosto dessa expressão. Derramou a sua alma, chorou abundantemente. Derrame a sua alma diante do Senhor, meu irmão. Não é no Facebook, não. Derrame a sua alma diante do Senhor. Não é no Instagram. Derrame a sua alma diante do Senhor. Não é no cortando o cabelo, não é no salão de beleza, é diante do Senhor. Ela derramou a sua alma perante o Senhor e chorou abundantemente. O que é isso, pastor? Isso se chama quebrantamento.
Quando nós estamos amargurados, nós devemos buscar ao Senhor e não descarregar a nossa ira, o nosso ódio com a primeira pessoa que eu encontrar. Sabe como que é, né? Olha, e não adianta você dizer assim, eu não sou assim, pastor. É sim, porque eu sou assim. Nossa, pastor, eu já fiquei amargurado. Eu já deixei a raiz da amargura brotar. Porque o grande problema, às vezes, da raiz de amargura brotar, sabe o que é? É uma palavrinha que é duro nós lidarmos com ela. Vai ficar por isso mesmo? Aquela nossa sensação de injustiça, sabe? Porque a amargura vem daí. Injustiça nós vamos sofrer. E a ira, o sentimento de ira, ele é um sentimento que vem na nossa vida quando você sofre uma injustiça. Você fala, isso não é justo. É por isso que a ira é um sentimento natural da nossa vida. E Paulo fala, irais, mas não pequeis. E não deixe pôr o sol sobre a sua ira. Não deis lugar ao diabo. Então, quando você está diante de uma situação de injustiça, você tem que pedir muito a Deus para guardar o seu coração, porque a ira é boa, porque ela é uma indignação diante de uma situação de injustiça, mas a ira não pode brotar e virar uma raiz de amargura. Sabe por quê, irmão? Isso não resolve absolutamente nada. Tira a satisfação, falar, eu vou falar tudo o que eu penso, eu vou falar tudo o que eu quero, chega, vai ter que engolir agora, chega, agora chega. Isso não resolve, se você quer ver o milagre de Deus na sua vida em qualquer área, porque uma das piores esterilidades na vida é a esterilidade espiritual, alma seca, alma sem vida, alma que não produz nada. Quem convive com você às vezes tem que aguentar, né, a sua amargura. Coloque a doçura do Espírito Santo de Deus na sua vida em nome de Jesus. Agora você vê, Ana era uma crente boa. Porque nem sempre, Stephanie, pastor acerta. Você viu o profeta aqui? Ô mulher, até quando você vai ficar tomando cachaça aí? Aparta-te de tio vinho, bebe menos, está tomando muito vinho. Porque a Bíblia diz que Eli teve ela por embriagada. Ela poderia naquele momento dizer assim, rapaz, você sabe de nada, você sabe, cuidar da sua vida, seus filhos tudo perdido aí, porque Ofni e Finéias estava tudo perdido, você sabe, né? Que Eli morreu porque não corrigiu os filhos. Diz assim que ele estava um dia sentado no templo com a cadeira, os inimigos de Deus mataram os filhos dele, Ofni e Finéias, e quando ele recebeu a notícia, a cadeira caiu para trás e ele quebrou o pescoço. Então ele não cumpria um papel que ele deveria cumprir, mas mesmo assim, Ana olhou para ele com honra, porque às vezes tem homens de Deus que estão passando por uma situação difícil e o nosso papel não é julgar e não é fazer nada, porque Deus é quem cuida de tudo. A postura dessa mulher de honra diante de Eli é extraordinária. Eli chama a atenção dela porque achou que ela estava bêbada, o julgamento errado de pastores. Então assim, pastor pode cometer um erro de julgamento com você. Às vezes eu falo com os meninos que trabalham comigo assim, eu não atendo ninguém que eu conheço ou que eu ando muito perto. Por quê? Porque o meu julgamento ele pode estar afetado por causa da minha proximidade. Eu falo, fulano vai te atender, porque ele não sabe nada da sua vida. Cicrano vai te atender, por quê? Porque ele não sabe nada sobre vocês, é ele que tem que atender vocês. Então a primeira coisa aqui é o seguinte, é a amargura de alma. Cuide da sua alma. A palavra do Senhor diz o seguinte, que tudo que você tem que cuidar, guarde o seu coração, porque dele procede todos os desígnios da vida. Segunda coisa aqui é vencer o espírito atribulado. Aparta-te de ti o vinho, porém Ana respondeu, não Senhor, eu sou uma mulher atribulada de espírito. Se uma coisa que agrada a Deus é um espírito manso e quebrantado e compassivo. O que Ana era? Ana era agitada demais. Ana queria colocar Deus na parede. Por que Deus deu filho para ela e não deu para mim? Por que ela é abençoada e eu não sou?
Sabe esse tipo de confrontação que gera tribulação interior? Eu sirvo a Deus tanto tempo, Senhor, por que isso está acontecendo comigo? Senhor, eu sou fiel, por que eu fiquei desempregado? Senhor, eu estou fazendo as coisas tudo certo, parece que a coisa não está acontecendo. Senhor, eu tenho orado há tanto tempo para esse meu marido, esse traste não converte. Senhor, eu tenho orado tanto para essa esposa, isso não muda. Senhor, esse seu filho, 10 anos ali no altar, Pai, nada acontece. Esse tipo de confrontação gera em nós espírito atribulado, e é um perigo muito grande quando nós estamos nesse momento de tentar procurar soluções mágicas para um problema que nós deveríamos esperar e confiar em Deus. Confiar em Deus. O tempo de Deus, irmãos, é o melhor tempo, não é o nosso tempo. Todas as vezes que nós estamos no tempo de Deus, nós estamos no melhor tempo. Quantas pessoas tentou às vezes antecipar? Meu pai usava essa expressão, deu com os burros na água. Quantas vezes, irmãos, eu decidi, não está demorando demais, preciso dar um jeito. Dei com os burros na água. O tempo de Deus é o melhor tempo, e você sabe, quando chega, a gente tem aquela expressão assim, tinha que ser agora mesmo, era no tempo certo, agora eu estou preparado, agora eu estou pronto, agora eu estou equilibrado financeiramente, agora a família está ajustada, agora os filhos cresceram, tinha que ser agora, se chegasse antes, nós não teríamos condições nenhuma. É o tempo de Deus. Então vença o espírito atribulado. A palavra de Deus diz, perto está o Senhor de todos aqueles que o invocam. Irmão, presta atenção nesse texto. Eu estou com a alma amarga, espírito atribulado, excesso de ansiedade, dominado pela aflição. 4 coisas negativas que tinha na vida dessa mulher: espírito atribulado, excesso de ansiedade, alma atribulada e amargura. 4 coisas negativas. E aí nós temos uma mensagem aqui extraordinária. Verso 17, a primeira atitude de Ana diante da situação que ela se encontrava, está aqui. Respondeu Eli. Agora Eli foi mais pastor. Ele entendeu. Então respondeu Eli: vai em paz, e o Deus da paz te conceda a tua petição que lhe fizeste. Primeira coisa que Ana fez: tome posse da paz que Deus te dá. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Você está sem paz essa noite? Tome posse da paz que Deus te dá. Espírito atribulado, angústia, excesso de ansiedade e amargura. Primeira palavra: tome posse da paz que Deus te dá. Seja qual for o problema que você está enfrentando, sabe o que o apóstolo Paulo diz? Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, porque foi isso que Ana fez, com ações de graça. Olha o que diz aqui, gente: a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos. Gente, olha aqui, Deus trabalha nas nossas emoções. Ana, ela vai, ela se derrama diante do Senhor, súplicas, ações de graça. A primeira coisa que Ana recebe é: Deus te conceda, vá em paz. Deus começa a trabalhar nas emoções de Ana. E Deus, quando esses momentos nós estamos assim perturbados, Deus começa a trabalhar nas nossas emoções. Esses dias eu estava apurrinhado, arretado, estressado, ansioso, inquieto. E vai aqui, vai ali, entra nesse carro aí, vamos visitar não sei o que tem, vamos visitar, um negócio assim. Aí, eu fui orar,
Eu fui orar e a primeira coisa que o Espírito Santo me mandou foi aqui. Tome posse da paz que Deus te dá. Jesus diz: deixo-vos minha paz, a minha paz vos dou. Deixa Deus guiar aquilo que está diante de você. Insegurança, incerteza, você não pode mudar o rumo das coisas. Eu tenho uma oração que eu sempre faço, eu carrego comigo essa oração, na minha mente, lógico. Quando eu estou diante de situações angustiantes, a primeira frase, a primeira parte dessa oração que eu falo, assim, eu falo com Deus: Senhor, me dá serenidade, para que eu possa aceitar aquilo que eu não posso mudar. Senhor, me dá serenidade, eu chamo o Espírito Santo para dentro de mim. Me dá serenidade para que eu possa aceitar as coisas que eu não posso mudar. Aí eu falo: Senhor, me dá força para que eu possa mudar aquilo que está no meu alcance. E me dá sabedoria para que eu possa saber o que eu posso e o que eu não posso mudar. Porque se eu fico tentando mudar o que eu não posso, eu estou jogando energia fora. Energia física, espiritual, emocional, tudo que você imaginar. Ele diz: Deus te conceda a petição que fizeste. O que ela pediu para Deus, irmão? O que ela pediu? Um filho. Deus é o nosso parceiro. Quer que Deus multiplique pão? Leve pão. Quer que Deus transforme água em vinho? Leve a água. Leve a água, por quê? Porque a água você consegue, agora Deus é capaz de fazer aquilo que você não pode fazer. Quer arrumar um bom emprego? Vai estudar. Levanta cedo, se prepara, treine, porque a Bíblia diz que os filhos das trevas é mais prudente que os filhos da luz. Deus quer ser seu parceiro. Deus não é mágico de Oz, Deus não é aquele negócio de abóbora não, irmão. Dá a varinha de condom lá, bateu, resolve, não. Deus é nosso parceiro. Agora, você conhece uma pessoa quando ela recebe aquilo de Deus e quando não recebe? Eu estou angustiado, coração atribulado, espírito atribulado, excesso de ansiedade, amargurada. Aí eu recebo uma palavra: tome posse da paz que Deus te dá. Vai em paz e Deus te conceda a sua petição. Onde eu vejo aqui que Ana recebeu essa palavra de Deus? Muito simples. O seu semblante já não era mais triste. Pergunta: o menino nasceu? Não? Não. Não. O menino não nasceu aqui. Ela está diante do profeta, o profeta dá uma palavra: vai em paz e Deus te conceda a tua petição. O texto diz: e o seu semblante já não era mais triste. O menino não nasceu. Então aqui Ana nos ensina uma coisa muito interessante: mude o seu semblante. Deixa eu falar uma coisa: comece a melhorar a sua atmosfera externa. Olha o que diz o verso 18: disse ela: ache a tua serva graça aos teus olhos. Assim a mulher foi o seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era mais triste. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Pelo amor de Deus, mude a sua atmosfera exterior. Mude a sua atmosfera. Tome posse da paz que Deus te dá. Deus te conceda a sua petição. Nós falamos que nós servimos o Deus do impossível, mas a nossa cara parece que é a cara do Deus da derrota, o Deus das tristezas, o Deus do fracasso, o Deus do entrave, o Deus, meu Jesus amado. Muda a atmosfera, irmão. Está rindo, pastor? Recebi uma palavra do Senhor. Tem uma promessa de Deus na minha vida. Mude o cabelo, mude a roupa, faça barba, se coloque em pé novamente. É isso que acontece com Ana. O seu semblante já não era mais triste. Ela levantou dali com a promessa de que Deus ia fazer algo. E o que ela fez? Ela levantou com o semblante mudado. Ela foi e comeu, porque ela não comia, agora ela comeu. Primeiro sinal de uma pessoa de que está doente, sabe o que é? Levantar e comer. Quando o médico faz aqueles tratamentos assim no limite, tá ligado?
E o que o médico fala para o paciente? Vamos esperar o paciente reagir. Comeu, sarou. Mude, irmão, comece a melhorar a sua atmosfera. Troque as vestes. José estava no cárcere. Um dia o sujeito chegou lá e falou assim: corte o cabelo, faça barba, coloca essa roupa aí, porque você vai falar com o faraó. Você vem no culto, encontro de fé, recebe uma palavra profética na sua vida, a primeira pessoa que você encontra, e aí fulano, como que tá? Ah, você sabe, né? Tô indo. Tá indo? Eu não entendo. Tá indo? E aí fulano, como que tá? Ei rapaz, você sabe a coisa tá feia, né? Você sabe, tá feio para todo mundo, né? Então. E aí fulano, como que tá? Ei rapaz, tá difícil. E aí fulano, tá indo? Ah rapaz, tô indo ali, coloquei essa roupinha mesmo, coloquei essa roupinha aqui, tá bom, né? Tá boa essa roupinha, né? Essa roupinha aqui tá boa. Pega a pior roupa que tem lá e anda de qualquer jeito, anda de qualquer maneira, penteia o cabelo de qualquer jeito lá. Diz atrás de a mulher, falou: corte esse cabelo, que eu não estou aguentando mais olhar para sua cara. Você está parecendo um largado da vida. Corte esse cabelo. Se você não cortar, eu vou meter a máquina. Aí eu fui lá no Bruno, o Bruno pegou de um trato, tá, bonitinho. Mude sua atmosfera, irmão, em nome de Jesus. Tem gente que diz que está na presença de Deus, mas a cara parece que está Deus da tristeza, o Deus da derrota, Deus do fracasso, Deus da amargura, da aflição, da ansiedade. Vai em paz e Deus te conceda, mude a cara. Sabe, e vocês veem que a pessoa muda também. O que mudou na vida de Ana? Antes ela estava levando diante de Deus com súplicas, orações, intercessões, não é isso? Só que ela sai do ambiente da petição e ela vai para o ambiente da adoração. Mude a sua petição para adoração. Levantando-se de madrugada, adoraram perante o Senhor. Presta atenção nessa palavra aqui. Levantaram de madrugada, adoraram perante ao Senhor pelo que haveria de vir. E voltaram, chegaram à sua casa, e Eucana conheceu a sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Deixa eu falar uma coisa para você, irmão, deixa de ser um crente mendigo. Para de vir no culto com listinha. A partir de hoje você vai vir para adorar. Você vai colocar sua lista diante de Deus, mas você vai adorar. E você vai falar: Senhor, eu te bendirei. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja gado no curral, ainda que o fruto da oliveira não vingue, eu te louvarei, porque o Senhor é o Deus da minha salvação. Essa mulher, ela sai de um ambiente de completa derrota, em uma situação que era impossível, e ela sai de um momento de oração para um momento de vitória. Ela vai adorar. Nós não servimos pelo que Ele nos dá, nós servimos pelo que Ele é. Deus é bom, Deus é fiel. Levantaram de madrugada com a promessa de um milagre, com a garantia de um milagre. Já viu, né? Mulher bonita, bem arrumada, cheirosa, com a cara boa, sorrindo. O que você está feliz? Ah, Eucana, você não sabe? Recebi uma palavra do profeta. E logo, logo você se prepara, porque você vai ter que trabalhar, malandro. Vai ter que trabalhar, porque eu tenho uma promessa. Já viu como que é, né? Qual é o homem que resiste uma mulher linda, sorrindo? Não resiste. Disse que chegaram lá, disse que ele foi ter com a mulher dele, disse que Deus se lembrou. Chegaram em casa, lembrou o Senhor. Meu irmão, tome posse da promessa que o Senhor te dá. Faça como Jeremias. Eu quero trazer à memória as coisas que podem me dar esperança. Olha que interessante, ela lembrou. O texto diz, ela se lembrou. Deus é fiel. No verso 20, ela concebeu. Não tinha ultrassom. O que diz o texto que nasceu? Um varão. E ela colocou o nome de quê?
de Samuel. E eu quero convidar você a ficar em pé nessa noite, em nome de Jesus. Deixe Deus fazer o que Ele é capaz de fazer. O meu Deus, Ele é o Deus do impossível. Fala, pastor, essas decisões que Ana tomou, quero chamar o Ministério de Louvor, essas decisões que Ana tomou, o senhor já passou por esse processo? Já. E continuo passando, porque de vez em quando a amargura quer nos pegar, a ansiedade, o espírito atribulado. Sai de um culto como esse aqui, pastor Rodrigo, encontra um endemoniado ali, pronto. Se você não tiver esperto, você já entra numa confusão no trânsito. Você já viu aquelas pessoas? A pessoa, né? Ela tem um casamento maravilhoso. Ou já está 6 anos casada. Acontece uma coisa no elevador ou dentro do carro. Olha o que sai da boca da pessoa. Não sei porque eu casei com você. Uma coisa. Vigia, irmão. Vigia, irmã. Eu quero nessa noite que você feche os seus olhos e curve a sua cabeça. Eu tenho um apelo aqui para fazer. Essa noite. Eu quero que você fique em espírito de oração nesse momento. Porque Deus falou. Você veio hoje à noite nessa igreja. Talvez você até frequenta a igreja. Mas você nunca tomou a decisão pelo batismo. Ou você já até batizou, já frequentou a igreja, já se envolveu com o ministério, mas você está afastado. Você está afastado. Você está assim, eu estou distante. Mas ouvindo essa palavra hoje à noite, eu quero tomar posse de tudo aquilo que Deus tem para a minha vida. Eu quero me voltar para Jesus. Levante a sua mão, quero orar com você. Amém. Amém. Tem mais alguém? Amém. Amém. Aqui um moço aqui, ali atrás, fique com sua mão levantada. Tem mais alguém? Tem mais alguém? Ali, uma moça aqui na frente. Tem um rapaz aqui. Eu quero me voltar, pastor. Eu quero sair daqui com a decisão de um novo começo. Eu quero um novo começo, eu quero uma nova caminhada, eu quero uma nova vida. Eu quero ser uma pessoa diferente diante daquilo que eu ouvi. Eu quero mudar a minha atmosfera. Meu segundo apelo aqui é para você que está aqui, está começando esse ano, e o inimigo está armando cilada para você. Você está ficando com o espírito atribulado, você não derrama mais a sua alma diante do Senhor, e você tem coisas impossíveis na sua vida, que você sabe que é só uma intervenção divina, e que você, se você quer sair daqui hoje com uma palavra de paz e de promessa para a sua vida, levante a sua mão, quero orar com você em nome de Jesus. Amém. Aqui não é para salvação não, aqui é para algo diferente. As pessoas que levantaram as mãos para se voltar para Jesus, venha desse lado direito aqui para mim, junto com o nosso pessoal do Novo Começo. Vem aqui, traz aqui, Tar, traz aqui, vem aqui. Ali atrás tem uma moça também, estava ali, vem aqui. Você, vem aqui, do lado direito. Agora você que tem uma causa impossível diante do Senhor, vem aqui, do lado esquerdo aqui. Pastor, eu quero colocar uma causa que é impossível, vem aqui do lado esquerdo, pode vir aqui. E eu quero mudar minha atmosfera, eu quero deixar de ser ranzinza, eu quero deixar de ser reclamão, eu quero deixar de ficar olhando o negativo, eu quero deixar de ficar ouvindo gente que não é para ouvir, eu quero parar de ficar procurando na internet solução mágica para a minha vida, eu quero parar de procurar solução mágica financeira para a minha vida, essas pirâmides que tem por aí. Eu quero é colocar minha vida diante de Deus. Eu quero convidar você nesse momento à oração, em nome de Jesus. Pai querido e amado, eu quero colocar, Senhor, diante da Tua presença, Senhor, a vida dos Teus filhos. Existem pessoas hoje à noite aqui, ó Pai, tomando decisões
para um novo começo, uma nova caminhada. Senhor, uma nova postura diante da vida. E eu quero colocar aqui os teus filhos que estão aqui no altar, ó Pai, com causas impossíveis. Senhor, se existe esterilidade na alma aqui, eu profetizo abundância, eu profetizo cura, eu profetizo restauração, eu profetizo renovo, ó Pai, e que os teus filhos possam receber a paz de Cristo que excede todo o entendimento, que eles possam receber aquilo que vem do Senhor, que eles possam receber a tua palavra, que eles possam receber a promessa do Senhor, ó Pai, e que eles possam levantar desse lugar, ó Pai, não mais com a petição, mas que eles possam levantar desse lugar com adoração nos lábios, adoração pela vitória que há de vir, pela promessa que há de acontecer, pela promessa que vai chegar, mas ela já aconteceu, ó Pai, no teu tempo, na tua hora, e que os teus filhos possam esperar em Ti. Derrama da tua graça, ó Pai, sobre essas famílias que estão aqui na frente. Nós oramos essa noite, ó Pai, e te agradecemos no nome santo do Senhor Jesus. Se assim você crê, você aplauda o Senhor em nome de Jesus. Aleluia. Ó, vocês que estão aqui no altar desse lado aqui, eu quero que você acompanhe a nossa equipe dos Novos Começos agora até a sala, por favor.